Olá, gente. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma conversa, melhor dizendo. Eu ainda não decidi o tema dessa conversa, eu sempre decido antes, para tentar me basear e não fugir do tema. Quer dizer, fugir eu fujo sempre, mas sempre voltar para o tema principal. Eu tava me pegando falando muito sozinha, discutindo, sabe, as minhas ideias, as minhas conclusões das minhas experiências de vida, enfim, tudo. E resolvi dar o play e, não sei, simplesmente falar o que tá passando pela minha cabeça, sabe? Eu gostaria de começar essa conversa sobre relacionamentos. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu dei um pause para relacionamentos, um pause para qualquer tipo de relacionamento amoroso, porque eu quero ficar focada para os meus objetivos. E para mim, uma mensagem de WhatsApp, uma foto, eu ainda não estou preparada e acho que pode me desnortear, pode tirar o norte dos meus pensamentos. E eu estou muito focada, muito concentrada em filtrar meus pensamentos para poder conseguir o que eu quero na minha vida. Eu terminei de ler O Segredo e logo após eu devorei O Milagre da Manhã. Tudo isso na viagem de metrô para o trabalho, de ida e volta. São livros não muito longos, mas que abriram aí minha mente de uma forma que eu estava precisando. Eu acredito que eu estava na hora certa de ler aquele livro, assim, eu sinto, sabe? E aquelas palavras, aquelas dicas daqueles autores, tanto da Ronda do Segredo, quanto do cara lá, acho que é Hall o nome dele. Cara, o que é isso? Foi muito intenso pra mim, porque O Segredo mesmo tem muita questão de visualização, sabe? E eu tenho isso desde criança, eu tenho essa visualização em relação a você se projetar para o futuro, você se vê muitas coisas. Da mesma forma que o passado para mim é muito presente. Quando eu lembro do passado, parece que eu tô revivendo nas minhas memórias, muito forte. E quando eu tô me visualizando no futuro é a mesma coisa. Parece que eu tô ali já, sabe? E fico nervosa, sabe? Meus pensamentos ficam muito firmes na minha cabeça. Eu só preciso tirar mais esses pensamentos sobre o passado, claro. Muitos deles me ajudam pra caramba a entender o presente, mas eles não podem vir em horas inoportunas. Hora que eu tô tendo que dormir, hora que eu tô estudando, hora que eu tô trabalhando, hora que eu tô treinando. Ou seja, a maior parte do tempo eles não podem vir porque vão me atrapalhar, tá? Então, se vai me atrapalhar, eu não quero. Essa é a minha frase. Se vai me atrapalhar, eu não quero. Eu não quero que me atrapalhe, eu só quero que me ajude. Isso é ser egoísta? Se for, é assim que eu preciso ser, tá? E no final das contas, todo mundo quer ficar perto de quem é egoísta, porque quem é egoísta tem pra ele, e se tem pra ele, tem pros outros também. Quando a pessoa não pensa nela, ela vai ter pra quem? Ela nunca vai ter nada pra ninguém pra oferecer. Ela não é egoísta, ela não tem. O primeiro que ela tem que ter é pra ela. Como é que você vai ser o porto seguro de alguém se você não tem pra você? Se você só tem carinho pra dar, amor. Você acha que tem amor, né? Você acha, mas você nem tem. Você tem um sentimento duvidoso, estranho, de carência, que você quer jogar em cima de alguém. As suas vivências que você teve na sua infância, totalmente destruídas, que você não superou, que você alimenta até hoje, e que você simplesmente não consegue lidar e quer sair
transmitido isso para outras pessoas. Aí você vai dizer, ah não, mas eu não transmito isso para ninguém não. Meus problemas eu guardo para mim. Mentira. Você tá sempre jogando seus problemas de alguma forma por aí. Jogar seus problemas de alguma forma por aí não significa só falar deles. Muitas vezes a gente age de uma forma que aqueles problemas a gente tá pensando neles. Tipo assim. Por isso que eu aprendi no livro O Segredo que você tem que canalizar os seus pensamentos. Se você não canalizar seus pensamentos, você vai agir conforme eles querem. Eles vão mandar em você. E você não é seus pensamentos, tá? Você não é. Mentalize isso. Medite, repita. Isso é um livro de meditação que eu li. Inclusive não terminei, porque depois ele dá uns capítulos. O nome do livro é Meditação. É o nome do livro. É um livro antigo. Você começa a ler ele, tem uns capítulos que o cara começa a aprofundar e dizer que se prepare, porque você vai para outro nível, que você vai evoluir, que você vai transcender. Eu fiquei com medo, eu digo, nossa, peraí, eu não quero ver coisa não. Eu só quero canalizar meus pensamentos, eu não quero estar vendo ninguém na minha frente, pelo amor de Deus. Aí eu parei na parte aí que ele fala sobre você não é seus pensamentos. E imagine seus pensamentos como um cavalo que é selvagem, que tá correndo por aí, e você é o guia desse cavalo, você é o cavaleiro. Então você tem que selar esse cavalo e você tem que controlar o cavalo para onde ele vai, senão ele vai embora, senão ele vai sozinho, entendeu? Ele vai no modo piloto automático. O modo piloto automático natural. Por quê? Porque você não tá controlando ele. Então então eu vou fazer o que é melhor pra mim. Só que, cara, você tem que ver o que é melhor pra você. Entendeu? Seus pensamentos são um reflexo. Um reflexo. Imagine um reflexo no espelho. Um reflexo na água ou no espelho. É um reflexo. Um reflexo é a realidade. Um reflexo, quando você olha pro espelho, é perfeito, não é? Ele reproduz exatamente aquilo ali. Aquilo ali, você se olha no espelho, você vê aí se tá manchado sua roupa, se teu cabelo tá bagunçado, se teu dente tem um pedaço de feijão. Então, é você. Ele não vai mentir. Ele não vai mentir. Ok. Às vezes tem alguns espelhos que mentem um pouco, como o da academia. Mas ok. Eu estou falando sobre o essencial. Sobre a gente conseguir se ver. Sabe? Não ter nada mentiroso, acrescentar algo no sentido de nos enganar totalmente. Tá? Isso aí, se você é enganado pelo espelho da academia, ou até pelo próprio espelho, de certa forma achar que, não sei, quando a gente tira uma selfie não é a mesma coisa, né? A gente sabe disso. Então, pensamentos são reflexos. Isso aí eu tô tirando da minha cabeça agora. Pensamentos são reflexos. Eles reproduzem a realidade, eles nos encantam, eles nos seduzem. Você vê o mito de Narciso no espelho, no rio. Ele se viu no rio e ele ficou tão encantado com ele mesmo, com o fato daquele reflexo reproduzia a beleza dele, que as pessoas descreviam, que elogiavam, que diziam, nossa, como você é belo, e se encantavam, e todas as mulheres se apaixonavam, mulheres, homens, afins, enfim, tudo que tinha olho e tudo que enxergava, né? E aí ele pôde constatar, sabe? Você pode constatar o que todo mundo diz. Quando você olha, você diz, caralho. E aí ele se apaixona. Ele se apaixona pelo reflexo. Ele não se apaixona por ele. Porque o reflexo não é ele. É apenas um reflexo daquele estado atual. Tanto que daqui a um dia
uma hora, um ano, você olhar no espelho, já não vai estar mais igual, né? Ele só vai reproduzir o que você tá vendo ali naquele momento. Ele não tá nem aí pra você. Ele vai reproduzir, é a função dele. Ok. Então ele se apaixonou por um reflexo momentâneo dele, sabe? Se apaixonou por um momento, por um segundo, e se mergulhou naquele rio e morreu afogado, tá? Então, muitos de nós, eu diria que todos nós, antes de conseguir entender isso, os que conseguem entender sobre você passar um pensamento na sua cabeça, como se fosse um billboard, como se fosse um letreiro, e você parar e dizer, peraí, esse pensamento não sou eu. Isso aqui não me define, tá bom? Isso é só um pensamento aqui que tá me atraindo sensações ruins e que tá me atrapalhando na minha vida. Eu não quero mais pensar isso. Então no livro O Segredo, mais um spoiler. No livro O Segredo, ele informa o seguinte: se a gente quer esquecer alguém ou algo, a gente não pode ficar dizendo, eu não quero pensar em fulano, eu não quero, não. A gente não pode usar o não. E não poder usar o não nos impele a pensar em outra coisa que a gente queira. A gente vai refletir o que a gente quer e vai focar no que a gente quer. E aquilo que a gente não quer, a gente simplesmente não vai pensar. A gente não vai pensar naquilo, naquela pessoa, tá bom? Você não vai ficar pensando na pessoa e dizer assim, eu tenho que esquecer fulano. Não, porque você não vai esquecer, porque você está trazendo aquele pensamento para você. A lei da atração, ela não vai ligar pro não. Ela vai ignorar o não. Entendeu? Porque você está deixando aquilo ali ficar na sua cabeça. Então você vai ter que pensar no que você quer. O que você quer? Substitui aí aquela pessoa que você quer esquecer por um pensamento de um carro novo. Entendeu? Isso foi o que eu fiz. Substitui o pensamento, não sei, pensamentos ruins sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa, sobre o que alguém fez com você no passado. Substitui por algo que você quer conquistar. Entendeu? Visualize o que você quer conquistar. Visualize conquistando. Coloque a foto daquilo perto de você. Coloque com papel de parede. Porque aquilo ali vai fazer teus pensamentos se voltarem para outro lugar, para outro lado. E vai te tornar outra pessoa. Pode crer. Vai te tornar outra pessoa. Sobre relacionamento que eu tava falando, que acho que vai ser o tema mais ou menos desse vídeo. Eu tava falando sobre se relacionar, relacionamento amoroso mesmo, com a pessoa aqui. É uma piscina rasa. Com a pessoa aqui não é capaz de te entregar muita coisa ou nada. E você fica naquela de catar migalha. E acho que muita gente já se sentiu dessa forma ou está se sentindo agora. Você acha que aquela pessoa pode mudar, você acha que aquela pessoa pode do nada começar a gostar de você de uma forma que vocês não têm de mãos dadas, cantarolando num jardim de girassóis. Porque aquela pessoa, ela, de certa forma, ela tenta te prender com ela e te dá um pouquinho de esperança. Todo dia ela te dá um pouquinho de esperança para você não abandonar ela, porque ela é carente. Ela não consegue ficar só. Ela tem que ter alguém ou mais de alguém, nunca se sabe, alimentando a vaidade dela. Porque aquela pessoa não foi amada quando era criança, é negligenciada pelos pais, entendeu? Então ela tem um senso, assim, diria que a construção do caráter dela, a construção da parte sentimental do cérebro dela tá totalmente defasada. Quer mais exemplos? Muitas vezes essa pessoa que você fica cobrando dela um monte de coisa
e que faz aquele barraco e tal, e aí ela fica sem falar com você, ela não responde, ela fica parada, tipo assim, tipo, meio chocada que você falou tudo aquilo, e aí vocês meio que ficam com gelo, né, meio que sem se falar direito, e aí quando vocês voltam a se falar, você trata ela, tipo, super bem, da forma como você gostaria de ser tratado, e ela continua da mesma merda, ela continua do mesmo jeito. Você tá enxugando gelo, meu amigo. Você tá enxugando gelo. Quer um spoiler sobre o que vai acontecer? Nada. Nada. Porque aquela pessoa ali provavelmente ainda tá apaixonada por alguém. Ainda gosta de alguém. Entendeu? Ou gosta de outra pessoa. Ou simplesmente ela é incapaz de gostar de alguém. Ainda tem isso. Entendeu? Ela pode ter gostado de alguém e ao mesmo tempo gostar de outra pessoa e você ser tipo terceiro da lista ou quarto, que ela não faz a menor questão de ficar com você. Você é legal, você é gente boa, vocês dois se dão bem, mas e outra, você dá tudo que aquela pessoa quer. Você dá carinho, você dá atenção, você faz tudo que aquela pessoa pede. Pra que ela vai querer alguma coisa com você se ela já tem tudo que ela quer? Entendeu? Você que quer que ela demonstre. Aí você acha que entrando num relacionamento com essa pessoa, ela simplesmente vai mudar e vai criar consciência de que agora estou num relacionamento com fulano, com fulana e agora eu vou demonstrar, agora eu preciso demonstrar. Gente, não é assim. Não é assim. As pessoas, elas são profundas. Elas têm feridas, elas têm memórias, né? Estamos falando de memórias. Elas têm memórias, elas têm feridas, elas têm problemas, entendeu? Muitas vezes a pessoa não é aceita. O público LGBTQIAP+, XWZ, a gente não tem essa coisa assim de tipo da mesma facilidade que os heteronormativos têm com a família, sabe? Os heteronormativos crescem e aí a mãe compra um vestidinho rosa pra menina. Aí ela, nossa, ela ama, ela veste, ela... Como é que a mãe fica? Louca de felicidade. Nossa, a minha menininha é uma bonequinha, ó. Que linda. Aí compra sapato, compra lacinho e ela vai vestindo e vai seguindo aquele caminho que a mãe segue, que a mãe vai traçando pra ela. E caraca, mano, que vida fácil ela vai ter. Porque tudo que os pais colocam, ela aceita. Pra ela é a felicidade. Até o dia que ela dizer não, né? Ela vai descobrir. Até o dia que ela dizer que não quer fazer alguma coisa, que quer prestar vestibular pra, sei lá, zootecnia, não sei. Isso é um curso. Alguma coisa assim. Engenharia ambiental ou letras, que foi o curso que eu fiz. Aí já não sei, né? Mas enfim. É difícil, as pessoas têm vivências difíceis. Até hoje de não serem, muitas pessoas, de não serem aceitas pelos pais, sabe? Do ambiente em casa ser uma faixa de Gaza, de ser um campo de guerra, mesmo silencioso, porque um olhar de uma mãe que reprova dói, mesmo sem palavras. A sua mãe olhar pra você assim, em cima baixo, e não aprovar, dói. Então muitas pessoas vivem assim com os pais ainda. E quando elas saem por aí, o que elas vão demonstrar? O que elas têm pra oferecer? Eu não tô dizendo que essas pessoas são incapazes de amar, não, tá? Elas são sim. E elas precisam, aliás, porque elas não foram amadas, elas de certa forma amam. Mas o amor delas é tóxico. O amor delas é totalmente desconexo do que é plenitude. Elas não conseguem amar plenamente.
O amor delas tem ciúme, o amor delas tem inveja, o amor dela tem cobrança, entendeu? Tem muita solidão. Então, é um amor doentio. Ela ama, mas ela não ama de forma plena. Ela ama de forma doentia. Muitas vezes essa pessoa ela não tiver o relacionamento findado, ela não vai saber lidar com aquilo. Ela vai ficar extremamente mal, sabe? Ou até querer fazer alguma coisa com a outra, porque ela não aceita ficar sozinha. Ela vai se sentir muito abandonada, ela tem problema de lidar com o não, sabe? E ela vai ficar mal e ela pode querer fazer mal para outra pessoa. Então, isso é amor? Eu não sou psicanalista, eu não sou psicóloga, eu sou formada em letras, tá? Eu só sei definir palavras. Sim, isso, na minha opinião, é amor. Mas é um amor doente. É um amor que precisa ser tratado. Entendeu? Essa pessoa precisa ser levada ao psicólogo, psicanalista ou psiquiatra. E precisa um bom, tá, minha gente? Bom. Independente se for do SUS ou não. Mas tem que ser bom. Tem que ser uma pessoa que consiga entender a questão dela e realmente ajudá-la, tá? Porque também para atrapalhar tem demais, assim, em relação a tudo nessa vida. Então, não é fácil. O que acontece? Você fica cobrando muito dessa pessoa, cobrando. Aquela pessoa não tem pra lidar e aquela relação vai ficando cansativa, sabe? Você assume o papel de errado. Querendo ou não, você está errado, porque você está cobrando coisas que ali não tem. Eu tava, inclusive, lembrando de quando a gente é criança, que a gente pedia pros pais alguma coisa. Por exemplo, mãe, me dá 10 reais. E a mãe dizia, não tenho. Mãe, me dá 10 reais, eu não tenho. Mãe, me dá 10 reais, eu não tenho. Mãe, me dá 10 reais. Minha filha, vale na minha carteira. Minha mãe faz isso comigo. Vale na minha carteira. Se tiver, é seu. Eu ia lá na carteira. Eu ficava gaisa. Chega a ficar sem graça. Eu digo, caramba, ela deve estar falando a verdade. Eu ia, porque ela mandou, né? Eu digo, agora eu vou ter que ir. Eu fiquei enchendo o saco pedindo. Aí eu ia. Abria a carteira, que eu não gostava disso. Eu não mexia na carteira, mas enfim. Eu ia lá, abria e via que não tinha nada. Aí, umas moedas, sei lá, alguma coisa assim. Aí elas iam, tá vendo? Eu não tenho. E aí, cara, nunca mais eu pedia. Porque eu vi que ela não tinha. Entendeu? Então, tipo, cara, como é que você vai ficar pedindo algo pra alguém se ele não tem pra te dar? Ou ele já entregou aquele sentimento na mão de outra pessoa e tá esperando ver se ela corresponde, que nem você fez com ele. Entendeu? Ah, mas a pessoa que... Então a pessoa teria que ser sincera e dizer, calma. As pessoas não são sinceras em sua grande maioria. Entendeu? E como eu falei, essa pessoa é carente. Ela precisa de alguém lá. E como ela não tem quem ela quer, você vai alimentar um pouco a vaidade dela. Todo mundo já fez isso, minha gente. Todo mundo já fez isso. Eu já fiz isso. Mas não de uma forma cruel. Eu acabava fazendo isso, às vezes, quando eu terminava um namoro com a pessoa.
E, tipo, ainda queria, tipo, um papinho, ainda queria conversa e tal, mas a pessoa ainda gostava de mim, sabe? Então, tipo, não fazia sentido no final das contas. Mas, tipo, eu nunca alimentei, não, o sentimento de alguém que eu nunca tive nada, tá? Eu acho que isso é demais. Alimentar o sentimento da pessoa pra depois não ter o que oferecer. Porque não tem como. Mas, enfim. Eu estava no período, vamos dizer assim, um pouco frágil. Todos nós enfrentamos períodos frágeis na nossa vida, tá? Desempregada. E depois acabei encontrando emprego e tal, mas no início de tudo eu tava com a mente muito atribulada, pós-pandemia, sabe? Fazia umas artes, uns desenhos, catava uma grana com isso, nesse período, mas tava com a mente uma zona, né? E aí o que que acontece? Aparece alguém em meio a essa bagunça. Você tá numa bagunça mental, aparece alguém, aquela pessoa é meio que um norte para você. Então muito cuidado quando tiver em períodos frágeis, para não ter alguém como um norte assim. E não, você precisa ser o seu norte. Você precisa ser o seu norte. Se você não for o seu norte, nada vai dar certo, tá? Porque ninguém vai guiar ninguém para canto nenhum. Você que tem que se guiar. Você não pode usar ninguém, a lanterna de ninguém. Você tem que usar a sua. Tá bom? E não exigir nada de ninguém, que as pessoas não são obrigadas a dar nada a ninguém. Se a pessoa não tem sentimento, aquele sentimento para você, vai embora. Se você vê que aquele mato ali não tem cachorro, vai embora. Você tá 1 hora na fila, a fila não anda. Peraí, tem alguma coisa errada. Você vai ficar ali o resto do dia? Não vai, cara, não vai acontecer um milagre. Se a fila não anda, não vai acontecer. Você é o quê? O seu alecrim dourado? Você acha que vai vir alguém e colocar você no começo da fila? Não vai. Você não é mais importante que ninguém. É isso. Beijo.